Então vamos dar início à quarta mesa redonda, em que temos a participação do professor Alcide Pécora e do professor Rui Manuel Afonso Mateus. O professor Alcide Pécora, da Universidade, se fosse há uns anos, diria meu querido amigo professor Alcide Pécora, da Unicamp, da Unicamp de Campinas. É uma grande honra para nós poder ouvi-lo. É de acordo com o papel que o professor Osvaldo Silvestre preparou, é professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, especialista da obra do padre António Vieira, responsável para a edição completa da obra da Hilda Ilse, de Roberto Piva, Polínio Marcos e mais outras coisas que não estão aqui, mas que também não, todos sabemos. E o professor Alcide Pécora tem uma particularidade que já não é muito comum, é que, para além de ser um académico, estudioso, trabalhador, como não conheço outro, colabora regularmente na imprensa, com intervenções, com resenhas, e mantém um sentido da crítica contundente e intransigente que vai sendo raro. Nós aqui geralmente dizemos, não, Walter Ugumem, enfim, outro que faça, mas o Alcide tem essa intervenção que é bastante meritória e que nós devíamos tomar como exemplo. O professor Rui Manuel Afonso Mateus concluiu o doutoramento em Língua e Literatura Portuguesa, Investigação e Ensino, em 2014, nesta mesma universidade, com a tese Fundamentos e Práticas da Adaptação de Clássicos da Literatura para Leitores Jovens. Bom tema. Tem trabalhado na área do ensino da literatura e colaborado com o mestrado em ensino em português na Faculdade de Letras aqui da Universidade de Coimbra. Publicou os livros Recepção de Camões no Barroco Português, o caso de Estevão Rodrigues de Castro, e com José Augusto Bernardes, Literatura e Ensino do Português, na Fundação Francisco Manuel dos Santos. É docente do ensino secundário e membro do Centro de Literatura Portuguesa. Portanto, vamos começar com o Alcide, que está fora, que é o nosso convidado. Está fora, quer dizer, está no outro lado. Pronto. O tema é a sala de aula e eu passo a palavra ao Alcide assim que esteja pronto. Já deve estar há imenso tempo. Tem 5, 10 minutos, depois é igual há bocado. Sim, sim. Oi, Abel. Bom, uma alegria imensa te ver um pouco, né, e te ouvir sempre, e que realmente depois disso qualquer outra coisa é anticlímax, né? E eu vou aqui fazer corretamente o meu papel de anticlímax, mas tem um segundo anticlímax aqui, que é a própria ausência do Paulo, né? Quer dizer, nós estamos aqui discutindo um livro do Paulo, mas o próprio Paulo podia também estar falando aqui, né? Não sei, a gente podia estar só como todos de moderadores, talvez. Mas, enfim, quando o Oswaldo me propôs aqui, eu escolhi esse tema da sala de aula, né? Eu não tinha a menor ideia do que fazer, não tinha lido ainda o livro do Paulo, e aí quando eu li, eu tive uma. Eu não sei porque eu comecei de um determinado jeito que me levou para uma espécie de arapuca, uma armadilha, que eu não sei sair dela. Então, eu não sei exatamente como fazer. Mas, basicamente, o que eu fiz foi tentar um pouco, né, na ausência do Paulo, reconstruir um pouco a voz dele dentro desse texto, né? E eu percebi, por exemplo, vou tentar falar o mais rápido possível agora, para ver se dou cabo disso num tempo mínimo aqui, né? Mas porque foi uma coisa que eu fiz de uma maneira exaustiva, né? Assim, inclusive aí cumprindo o epíteto de trabalhador que você me deu, né? Que é Então foi isso. Então é o seguinte, eu fui ler esse livro com essa atenção básica, né? E eu percebi que o texto do Paulo tem um início interessante, um pouco hesitante, em que ele diz que tem um certo, com efeito até um pouco blasé, né, em termos oratório, né, que ele diz que tem um certo tédio de falar do assunto, né, da sala de aula, mas ao mesmo tempo ele preferia talvez não falar, né, mas realmente decide falar, e a justificativa para que ele fale é que ele vai falar então enquanto experiência da sala de aula e não enquanto um discurso normativo sobre a aula, né? E nesse caso, essa hesitação inicial parece ser uma espécie de manifesto assim de recusa da pedagogia, né? Que é então resolvida por ele por uma tópica, né, antiga, né, como canônica, como diriam alguns, né?
Abel, que é a tópica do saber de experiências feito. Então ele diz que vai dizer a experiência, né? Mas o curioso é que em seguida tem uma espécie de contrapasso, né? Porque ele diz que ele vai fazer o relato da experiência, mas ele imediatamente substitui no texto uma definição. Ele faz uma definição que é diferente da experiência, né? E essa é uma definição por comparação, né? Em que ele diz que a aula é como a monografia ou o ensaio. E implicitamente, né, há uma segunda definição aí, que é de que a aula é como a escrita, de alguma maneira, né? Já que ele deu exemplo de dois gêneros escritos, né? Então, eu tive essa ideia de imaginar, foi isso, essa foi a armadilha que eu caí um pouco, Abel, que foi essa ideia de que eu tive, então, se a aula é como a escrita, né? E é como um ensaio, é isso que ele faz aqui, eu fiquei imaginando que, de certa forma, em que com base no ensaio dele, né, no estudo desse ensaio, nós poderíamos, de alguma maneira, imaginar uma aula do Paulo, né? Já que isso é, aparentemente, a comparativa inicial que define os termos, né? Então, fui procurar essa aula dentro desse texto, por assim dizer. E aí, seguindo nessa mesma linha, não vou falar rapidamente aqui, talvez fique confuso, mas seguindo, né, que é importante aqui a sequência dos argumentos, né? Eles faz uma especificação dessa definição, né? E ela recai sobretudo sobre a dispositio, né? A disposição, a sequência, né? Isso aqui é curioso, em que ele diz que a aula deve ser uma exposição do pensamento em progresso, uma coisa que você diz também, do caminho percorrido até a conclusão. Quer dizer, ele acentua essa disposição da aula na definição e diz que, por exemplo, em oposição às aulas de ciências naturais, que tem conteúdos estabelecidos, métodos e tudo mais, o que importa aqui é ter esse pensamento em progresso, né? Isso também ele define de uma segunda maneira, que ele vai chamar que é preciso ter uma perspectiva. O termo é perspectiva, que também é um termo associado à disposição, né? A perspectiva do professor, né? Isso inclui várias coisas, ele cita, por exemplo, orientação teórica, método individual, porque ele nunca ganha a generalidade que tem nas ciências humanas, nas ciências exatas ou naturais, né? Fala também em bibliografia e em leque de referências teóricas. São esse composto de coisas que estão associados à ideia de perspectiva, né? Então, o objetivo dessa perspectiva, ou desse pensamento em progresso, seria praticar a leitura, né? Essa ideia de literatura como leitura, né? E aqui ele acentua também mais uma vez, né? O objetivo é praticar a leitura e construir repertório, né? O termo que ele diz, que podem levar a que o aluno, né, obtenha igualmente, ao fim do curso, um caminho próprio do pensamento. Então, um professor expõe o seu pensamento próprio, o aluno, eventualmente, no fim do curso, se ele for bem sucedido, também pode chegar, talvez, a um pensamento próprio. Esse argumento de base, né, que é baseado nessa disposição ordenada, né, ele amplifica em seguida, né? Curioso, ele faz uma amplificação desse primeiro argumento, dizendo que a aula é um desafio ainda maior do que a da monografia do ensaio. Quer dizer, a aula é como a escrita, mas é ao mesmo tempo um desafio maior que a escrita, né? Justamente um processo de amplificatio aí, né? E essa dificultação dessa, dessa aula, né? Seria o fato de que ela não tem um público de pares, né? Porque se dá com alunos e também não há referências partilhadas, né? Como seria talvez o caso de se supor num auditório de iguais, né? Isso, ao mesmo tempo, se associa a uma segunda dificuldade que ele diz, né, que é o pensamento em tempo real. Você tem que produzir um pensamento real que obriga o tempo todo a medir a reação, os termos são dele, né, medir a reação dos alunos, perceber passagens forçadas do seu próprio raciocínio, incorporar surpresas in loco, né, aparecidas na classe. Ou seja, todos esses elementos de dificultação, né, na verdade, dão um desafio que seria superior no caso da aula sobre a escrita, né? Isso ele também opõe a uma ideia de que isso é diferente de uma fala que ele diz no automático, né? No automática, essa fala automatizada, né, que está associada para ele ao jargão, basicamente a ideia do jargão do registro crítico, né? Quer dizer, determinados conceitos que são aplicados de uma maneira quase automática e com isso os problemas se diluem, né? Então,
É curioso que isso aí, a primeira coisa que me vem na cabeça é que essa comparação, né, é uma comparação que se faz, e é uma comparação que dificultada também, ela aponta mais para um paradoxo mais do que para um esclarecimento, né? Ela é como a escrita e, ao mesmo tempo, é mais difícil que a escrita, né? Isso é curioso, né? Porque todas aquelas vantagens, isso lembra um tema platônico, né? Que está no Fedro, por exemplo, né? Em que o Platão, ao contrário, fala das vantagens cognitivas da fala, né? Justamente sobre a escrita, né? Mas o Paulo toma essas mesmas vantagens platônicas aqui como dificultações, né? Como dificuldades a enfrentar pelo professor. E fala também desse aquilo que seria no Platão, né, os limites da escrita, né? Ele vai entender aqui como esses automatismos prejudiciais do professor, né? Então tem essa entrada um pouco, vamos dizer assim, em que todas as vantagens da fala são, na verdade, complicadas, né? Aqui pelo Paulo. No entanto, em seguida, né, quando ele faz essa observação, ele vai fazer agora sim entrar no que seria a estrutura da aula, no que seria a definição de uma estrutura de aula. A ênfase, né, ainda uma vez, é na disposição, né, quando ele diz que a aula exige a organização da disciplina. E ainda mais, particularmente, ela deve ter começo, meio e fim. Né? Você vê que a disposição permanece em primeiro lugar. Né? Tudo isso me parece, eu fui percebendo assim com algumas também surpresa, né? Tentando descobrir como é que o Paulo pensava, né? E além dessa estrutura de disposição, né, ordenada, ele também fala mais uma vez em unidade de perspectiva. Note que ele antes estava falando em perspectiva e agora fala em unidade de perspectiva, né? Com um tópico, né, com a sequência de tópicos, né, da disposição, o termo também é interessante, é aflorado, né, que aflora, né, a cada passo do programa, podendo aí ser testado em diversos objetos até que finalmente, né, ao fim dessas várias etapas, o professor faça a síntese, né? Então tem uma questão inicial, tem os vários afloramentos tópicos, né, testados em vários objetos e finalmente uma síntese, né? Então, é uma disposição de tipo, vamos dizer, etapista, né, ou com etapas, que tem a seguinte estrutura: um programa tópico, um exame analítico, né, acurado e diversificado, e um desfecho sintético. Né? A questão é resolvida, digamos assim, a questão do curso é resolvida como uma conclusão consequente, sedimentada num desenvolvimento paulatino. Né? Tudo isso é uma ideia de aula totalmente assentada numa ideia de uma organização de disposição. Né? Em seguida, na verdade, curiosamente, mais uma vez, né, ele é surpreendente nessa forma de pensar, porque em seguida ele faz uma negação ou uma superação da estrutura de disposição que ele vinha justamente defendendo, né? Que ele diz que a aula, na verdade, é como se fosse uma exposição do aluno a uma forma de reflexão. O termo é forma de reflexão. Então, já não é a estrutura, mas é a forma de exposição do professor, que é oposta tanto à ideia de conteúdo, que você já tinha notado na questão, como mesmo a ideia de uma sequência pré-definida. Nem a sequência pré-definida, e muito menos os conteúdos, que já tinham sido antes, digamos, diminuídos, né, tomam o primeiro lugar. Agora, o primeiro lugar é essa forma da reflexão do professor. Né? E essa definição da forma do professor ele especifica em duas direções. Uma é refletir em voz alta, e a segunda é conversa. Então, o que é essa forma de reflexão? É um refletir em voz alta, não é? De modo que essa reflexão possa ser atendida pelo aluno, e também uma conversa. Agora, essas duas coisas, reflexão em voz alta e voz alta e conversa, obviamente não são o mesmo, né? Elas têm estatutos ou mesmo sentidos diferentes, né? Por exemplo, refletir em voz alta pode ter, nós pensamos talvez mais monólogo, né? E enquanto a conversa certamente mais diálogo, né? Uma pode ter maior ou menor expectativa de contraditório, né? De que alguém vai se opor. É uma questão também dentro do Fedro platônico, né? Quem é que vai se levantar para falar contra, para permitir algum tipo de especificação? Da mesma maneira, você pode ter uma coisa mais confrontacional ou mais complementar. Né? Essas coisas, no princípio dialógico, seriam mais ou menos naturais. Né? Mas o que interessa mesmo, seguindo no raciocínio de Paulo, é que é,
expor ou dar a aula, né, nos dois casos, seja como reflexão, seja como conversa, o fundamental que ele destaca é que expor essa ordenação é, de alguma maneira, ficar exposto enquanto ele pensa e fala. Trata-se, na verdade, de se dar a ver, não é, pensando diante de alguém. E o método, não é, que ele vai, a partir daí, tentar definir é exatamente esse que você já tinha falado, da leitura comentada, né? Ele, na verdade, ele diz que a base comum não pode ser, como nós vimos antes, do repertório de iguais, ou digamos, ou do jargão já estabelecido. Esse é o que é, digamos, o que é a evitar. A base comum da conversa se obtém através ou de uma leitura prévia ou através de uma leitura feita em loco, junto com os alunos, que ele considera preferível. Aqui é muito interessante, porque esse argumento ele reforça de muitos aspectos essa ideia que ele chama de concretude do texto do lido, é isso que ele prefere, né? A leitura em classe, a concretude é o termo, né? Depois ele também fala em texto oralizado, e em seguida, o que é mais interessante, ele diz ali, né? Ali, ele emprega um deítico aí, em plena escrita, né? O ali, né? E depois à vista, que é um outro elemento, uma tópica da enárgia, né? Quer dizer, dessa energia da presença, né? Nos dois casos, né, ele está acentuando essa espécie de sistema presencial, né? Em que existe uma leitura conjunta professor-aluno, em que a base é, de fato, performática, né? Quer dizer, há um elemento digamos, em presença, né? O ali, o deítico, o que se mostra, né? E o que se vive ali conjuntamente, né? E ele diz que, nesse caso, essa leitura é fundamental, tanto faz, na verdade, essa leitura conjunta que se faz na classe, tanto faz se é poesia, romance ou teoria. Poucas páginas, esses termos são todos dele. O termo que me interessa aqui, Abel, é poucas páginas. Ele diz poucas páginas já permitem perceber o que ele chama de articulação de um pensamento. Quer dizer, do ponto de vista do objeto, né, ele descaracteriza os gêneros, no caso, né, e dá, evidentemente, uma espécie de precedência epistemológica do que tem pouca extensão. Não é? Nesse caso, evidentemente, a poesia se torna exemplar, independente dela ter sido citada como exemplar. A pouca extensão basta. Quer dizer, ler o texto inteiro em classe seria mesmo redundante. Você pode resolver com um pequeno trecho, né, que já toda a articulação vem nele. Então, o que, na verdade, que vem em seguida, é que ele produz, né, uma vez que ele chega a essa espécie de pequeno texto a ser lido conjuntamente, ele se dá, digamos assim, ou ele chega ao momento em que ele produz uma inversão da tópica inicial. Porque se ele dizia que a aula é como a monografia, agora ele diz que a monografia é como a aula, né? Porque ele diz assim exatamente, né? Os textos escritos, né, ao menos os deles e aqueles que ele gostava, nascem, o termo é nascem, o termo que ele usa, nascem ele diz, preparação dos cursos. Então, na verdade, você vê que a monografia é como a aula, né? Porque ela nasce, os ensaios nascem justamente da preparação de cursos, né? Mas ele diz que também, na verdade, elas só se desenvolvem depois da própria aula. Então, quer dizer, os escritos vão nascendo na preparação da aula, depois se dá aula e aí saem os escritos, né? O que seria mais ou menos o seguinte: a escrita tem um nascimento na pré-aula, o termo que ele usa, e tem um parto na pós-aula, vamos dizer assim, né? A aula como uma espécie de período de gestação da escrita. Não é? Se a gente continuar insistindo nessa dupla que está o tempo todo junto com ele, né? A própria aula, digamos, acaba por ser esse período de gestação. Bom, enfim, em seguida ele produz uma amplificação. Eu estou aqui indo rápido, vou terminar aqui a tempo, né? Ele produz em seguida uma amplificação dessa inversão, porque ele diz que o seguinte, que a maior realização, esse é o termo também dele, né, que ele pôde fazer em texto, não em aula, foi justamente dirigidos a uma plateia que ele chama de estudantil, que não é nem de leigos e nem altamente especializado. Então, você veja como o texto toma cada vez mais o ar da aula, né? Porque ele é dirigido a uma plateia de estudantes e não é nem leigo e nem altamente especializado. Ou seja, graças à gestação da aula, vamos dizer assim, ele obtém uma espécie de meio termo ótimo da escrita. O resultado é um meio termo ótimo, em que os textos nem se desgarram da base comum, mas também ela não está condicionada por um vocabulário profissional dos pares. E aí, em cima disso, ele produz uma segunda amplificação em que ele diz que a aula é irredutível dentro do processo de aprendizado. E isso porque
ele diz, o termo que ele usa é porque o aprendizado se faz por absorção. Absorção da maneira de pensar ou de construir argumentos que os alunos veem nos professores. Ou seja, aprender é basicamente, desse ponto de vista, estar exposto à prática, testemunhar de alguma maneira e proceder da mesma maneira, né? Aprender a fazer, quer dizer, a questão é aprender a fazer como professor, não aprender o que ele diz. Quer dizer, a questão do conteúdo continua completamente aqui escanteada, né? Trata-se de aprender um modo de fazer, um modo de falar das coisas e não de, digamos, atentar para a coisa nela mesma. Então, em seguida, ele produz uma espécie de sistematização desse argumento, digamos, que começa a prevalecer, né, como se vê. É o método da imitação produtiva, né, que é imitar é o que se deve fazer, não é, justamente para se produzir a literatura e para se poder dar aula de literatura, é imitar o que há de melhor em cada professor. Isso não deve ser feito, mas ao mesmo tempo com o cuidado de não se imitar um modelo único ou um único professor, porque o modelo de um único professor pode levar justamente a um defeito, né, que eu vou falar em seguida. Mas essa tópica, né, de que se deve imitar uma imitação produtiva, uma imitação de vários, né, para escolher neles o que há de melhor, é uma tópica absolutamente canônica, né, clássica, que é a chamada tópica de Zeuxis, né, como nós sabemos, que escolheu as melhores partes de várias mulheres, né, para formar o ideal que ele tinha. Ou então, dentro desse mesmo processo, que ele diz como idêntico ao da abelha, né, que colhe em diferentes flores para gerar o seu mel único. Em que aí, na verdade, do ponto de vista da produção, o sentido da produção é basicamente o da eleição, né, o assento da eleição, a escolha, digamos assim, da imitação, né, no âmbito de um repertório amplo. Quer dizer, o que ele acentua aqui é que deve-se escolher vários professores, né, e ver o melhor deles para se compor, então, esse mel, digamos, particular que vai tornar uma aula produtiva, né? E dentro, o que acontece aí é que, nesse momento, apesar dele acentuar esse princípio da imitação e da eleição, ele produz em seguida um paradoxo, né, que é justamente o paradoxo da imitação, porque ele diz o seguinte: essa é a questão, talvez, mais interessante que apareça no texto todo, né, porque se a imitação é que é produtiva, né, é o processo da eleição de muitas imitações, o que ele diz em seguida é que os alunos, quando chegam à universidade, são sempre muito interessantes, né? E muitas vezes até com pretensões equivocadas, né, de poetas ou de pensadores ou o que seja, mas eles chegam interessantes e divertidos. Mas ao longo do curso, justamente eles vão cada vez se tornando mais chatos, mais desinteressantes, mais iguais a nós mesmos, né? E a tal ponto que ele é capaz de reconhecer, ele diz no texto, né, que ele reconhece um modelo, uma espécie de modelo fatal, né, em que o cara é uma imitação mais ou menos caricata de um professor que ele está imitando, né? Possivelmente porque ele não soube fazer a eleição de vários, né, e mais ou menos se conteve numa única imitação. Quer dizer, esse é o paradoxo da imitação. Você tem a imitação ensina, é a imitação que produz a possibilidade de uma aula criativa, mas também ela que pode liquidar a literatura, não é? E fazer com que os alunos que até então pareciam muito interessados na sua espontaneidade se tornem, digamos, os chatos que nós mesmos somos, né? Esse é um típico paradoxo que ele gera, né? Então, em relação, quer dizer, o texto dele produz de fato esse paradoxo, é muito interessante, que é um texto que gera isso. A meu ver, para terminar uma coda aqui, eu teria duas possibilidades de interpretação que eu gostaria de ouvir os colegas e você, né, Abel, claro, que é o seguinte, quer dizer, como interpretar esse paradoxo? Né? De um lado, ele pode significar, digamos assim, que a imitação está associada a um amor da literatura, mas ela não pode se estender a ponto de se tornar amor do emprego do professor. Quer dizer, entre o primeiro amor espontâneo e necessário, né, e o segundo, que é uma imitação, na verdade, menos do professor do que a vontade de se comportar como ele em determinada situação social de emprego, né, que pode levar ao fracasso de tudo, né? Quer dizer, é como se fosse nessa primeira interpretação que eu gostaria de submeter aos colegas e ver como vocês pensam esse texto do Paulo, né? É que como se tivesse uma espécie de desejo de parar o ensino ou a aprendizagem, né, o processo, num determinado momento,
antes que ele se tornasse uma rotina, um emprego ou uma profissão. O paradoxo é exatamente esse: conseguir dar aula de literatura e falar dela sustentando num lugar em que ela não possa ser, digamos assim, transformada em seguida numa profissão. Não é? Quer dizer, nesse caso, nós teríamos que dizer que o charme do texto do Paulo, né, e é uma coisa que eu reconheço bastante nele também, tem uma espécie de nostalgia, uma nostalgia de um aprendizado em que é uma espécie de diletantismo perdido também, não é? Quer dizer, você está em uma espécie de saudade de um tempo em que você podia ler e falar dos textos, né? Sem que isso se tivesse, vamos dizer, submetido às condições mais ou menos ordinárias e defeituosas do processo pedagógico ou do sentido, vamos dizer, institucional, né, do ensino. E a segunda hipótese que eu queria supor é sobre essa forma comum, né, que é muito interessante, como é o segundo paradoxo, né, em que a aula imita a escrita e a escrita imita a aula. Né? E o que me parece, a partir do texto dele, vendo exatamente a sequência dos argumentos, né, os processos de amplificação e de paradoxo que organizam, né, todo o texto, me parece que, no caso dele, aparentemente, isso se resolve, essa vamos dizer, essa comparação, o que ela acentua, digamos assim, na produção, seja da aula, seja do texto, é, digamos, a ideia processual, vamos chamar assim, uma ideia processual, com vais e vens. Você, na aula, não é, faz vais e vens, como no registro oral, digamos assim, com predomínio, mas sem fugir também a um processo de norma, né, de uma norma escrita ou de sem, portanto, sem fugir muito, digamos assim, de um coloquialismo que não seja ao mesmo tempo, digamos, esotérico, exótico, ou coisa parecida, né? Esse princípio processual é a primeira coisa que eu acho que se destaca nisso. A segunda coisa é que ele talvez pense que a questão de uma espécie de equilíbrio da conversa, né, ou do processo, que esse equilíbrio é sempre um equilíbrio sustentado na duração. Não é uma coisa que, digamos, se dá nem mesmo no processo embora a disposição ela também seja durativa, digamos, né, supõe um processo de organização muito claro. E aqui parece que ela é mais pensada em duração temporária, né, com hesitações, correções, precisões, amplificações, né, retorno ao ponto inicial. Quer dizer, tem esse vai e vem, esse movimento, esse dinamismo, digamos assim, que eu acho que está pensado. E o outro ponto é que essa estrutura da aula, né, ela, da mesma maneira, ela acaba por ser mais assim, e essa ideia de ensaio aqui está pensado mais como pistas temporárias. Não são coisas que são demonstradas ao longo da coisa, mas são pistas temporárias que, digamos assim, sustentam esse método. Né? É um método de leitura com pistas temporárias que, na verdade, não fazem nenhuma questão de se tornar de fato definidas ou organizar de uma forma final. Né? Ela está posta no tempo mesmo, processualmente. E a última coisa, essa é definitivamente o último que eu encerro, né? É que, na verdade, olha aí, Abel, ele disse que ele ia falar, lembra do começo, aquela hesitação, acho que eu não vou falar, mas finalmente eu falo, porque eu tenho experiência, isso de alguma maneira me autoriza aqui a tentar algum tipo de definição. Pois bem, a última coisa que ele diz é justamente que, veja bem, em tudo que ele disse, é que se o discurso é do saber da experiência, o natural, digamos, um relato de experiência direta, seria haver muitos exemplos. O princípio, digamos assim, mesmo digamos assim, da lógica da experiência é a produção do exemplo. Né? Na verdade, ele não dá exemplo nenhum. Ele não dá nenhum exemplo, de fato, ao longo de todo o texto. Ou seja, na verdade, o discurso, o que ele diz de discursos fundados pela experiência, resulta, sobretudo, num arranjo, vamos chamar assim, um arranjo da experiência em segundo grau, em que tem um grande empenho analítico, eu diria, um empenho analítico, como se fosse um esboço de teoria, mas a teoria não se autonomiza. Quer dizer, não é uma teoria porque é um processo, digamos assim, de duração e de correções sucessivas. Mas ao mesmo mas de fato ele está entre a experiência, digamos, e a teoria, porque está aqui a própria ideia de teoria é contrária a esse movimento processual. Então é isso que eu tentei fazer aqui, um pouco encontrar essa voz do Paulo, né, na aula que essa reflexão, essa conversa que se
que vai se construindo, digamos, de uma forma paulatina, mas ao mesmo tempo se deixando conduzir por vários implícitos, né, e várias intuições que, na verdade, não resultam propriamente numa teoria, mas num imenso, digamos assim, apego, seja à literatura, seja mesmo a uma ideia de literatura que é anterior a qualquer possibilidade dela se tornar propriamente uma profissão, um trabalho e mesmo uma aula, né? É uma espécie de coisa anterior a isso. Era só isso. Desculpem se eu falei muito rápido. Eu tentei fazer essa coisa um pouco, vamos dizer, descritiva. Desculpem. Não, não tem nada que desculpar. Foi ótimo, foi muito instigante. Sim, senhor. Obrigado, Alcir. Já vamos voltar. Agora, Rui. Pronto, eu quero começar por agradecer a todos a presença aqui, também saudar o professor Alcir Pécora, que está no Brasil e que tenho pela primeira vez o gosto de cumprimentar. Também o professor Abel, que está aqui a moderar esta mesa retangular. E depois também queria saudar particularmente o professor Osvaldo Silvestre, que me convidou para estar aqui a falar hoje sobre este livro e sobre este capítulo em particular que eu tive a sorte de poder escolher. E, antes de mais nada, queria saudar a comunicação que o professor Alcir acabou de fazer. Ele, enfim, analisou de uma forma profunda e brilhante a estrutura do texto, e eu não vou sequer enverdar por aí, até porque seria duplamente penalizador para mim, e, portanto, não há necessidade disso. Eu vou falar aqui de algumas notas que o texto a mim me suscita, até porque eu sou professor do ensino básico e secundário, portanto, aquilo que no Brasil equivale ao ensino fundamental e médio, não é? E, portanto, a minha experiência aqui neste conjunto de mesas acaba por ser um bocadinho à parte, um bocadinho diferente, apesar de, no fundo, ter muito em comum com aquilo que todos estamos aqui a pensar e a fazer, que é o que é que veio a ser isto de estar a ensinar literatura, estar a dar aulas a pessoas que, bem ou mal, pouco ou muito, sim ou não, leem literatura. Pronto. É isso. O livro a mim seduziu-me muito. Eu tive conhecimento do livro pelo professor Osvaldo, na altura em que o livro saiu, ele falou-me dele, eu depois tive logo o cuidado de o encomendar e de o ler, e portanto estar aqui a falar dele é uma dupla sorte. E não me surpreendeu, mas cativou-me por duas razões. Para já pela atualidade que o livro tem, apesar de haver textos, o mais recuado que eu consigo aqui encontrar é de 2002, e portanto apesar disso, e com a voragem que eu estudo leva, o livro em si, no seu conjunto, tem de facto questões muito prementes para quem pensa sobre isto e para quem exerce esta atividade, e depois também a sua transversalidade, não é? Que é o facto do livro, sendo escrito sobre uma pessoa que se assume como universitário, consegue também aflorar questões que são válidas noutros níveis de ensino, particularmente com aqueles em que eu estou mais envolvido. E também porque, sendo um livro que é escrito a partir do pensamento sobre uma realidade que é a realidade brasileira, não deixar de ser tão constantemente verdadeiro sobre a realidade portuguesa. E isso para mim também me parece muito sedutor. Outra coisa muito interessante que este livro para mim tem é o tom dialógico com que ele é escrito, não é? Permanentemente nós sentimos que o autor está em diálogo com nós enquanto leitores, sentindo sempre que a certeza que ele tem é que alguém, quem está do outro lado, também está com este problema entre mãos, e portanto o melhor tom possível é o tom quase da fraternidade solidária em torno do problema que é ensinar literatura. E depois também gosto muito neste livro do facto de ele se afastar muito daquele veso, daquele protocolo tratadístico que às vezes descreve ou caracteriza o tipo de escrita sobre o que é ensinar, não é? Na tentativa de dar receitas. E o professor Paulo Franchetti logo no início diz isso, não é? Que ele está nos antípodas disso, e a última coisa que ele quer fazer é explicar como se dá uma boa aula. Portanto, ele quer fugir dessa tentativa, embora, como acabámos de ver, ele no fundo acaba por não fugir muito a essa, digamos que, tentação ou inevitabilidade de uma certa teoria que acaba por acontecer. É também interessante o facto de ele suportar tudo aquilo que diz na experiência pessoal, apesar de, como disse o professor Alcir Pécora e bem, não haver aqui ao longo deste ensaio, que é o mais curto do livro, não haver um único exemplo concreto de um autor ou de um texto ou de uma obra que seja usada como paradigma ou como, enfim, caso específico dos problemas que são levantados. Isso é curioso porque, de facto, o livro, ou melhor, o artigo,
não deixa de ser, de facto, uma ideação do que é ensinar literatura e, em alguns momentos, o artigo resvala para uma certa idealização do que é ensinar literatura, porque, de facto, quem conhece a realidade da escola, não é, vê que muitas vezes aquilo que está aqui funciona no universo do pensamento, que nem sempre se compadece com o universo real, com que todos somos confrontados quando estamos a ensinar numa escola, como as escolas portuguesas, por exemplo, ou brasileiras, de certeza. E, portanto, há aqui sempre, no fundo, esta tensão entre o que é idear ou idealizar qualquer coisa, seja o que é a leitura, seja o que é a literatura, seja o que é ensinar essas duas coisas. Para mim, enquanto leitor, este livro trouxe a grande experiência e a grande vantagem de poder ser assumido por mim, enquanto tal, como uma espécie de longa conversa que estava a ser tida comigo mesmo sobre o que é ensinar, do ponto de vista de alguém que tem uma grande experiência acumulada sobre isso e, portanto, nesse aspecto, o livro funciona bem, ele próprio, como exemplo daquilo que advoga para o ensino da literatura, que é uma monografia. Portanto, temos aqui, de facto, uma monografia que se exemplifica a si própria porque usa, de facto, a metáfora da monografia para a aula, não é? A monografia oralizada. Este ensaio, muito agora em particular, tem para mim, portanto, vários interesses enquanto professor de português no ensino secundário, porque toca muito, de forma muito direta, aquilo que de facto significa estar dentro de uma sala de aula a tratar de textos literários com alunos reais, com alunos verdadeiros do meu tempo, não é? Que estão no mesmo tempo que eu a fazer aquilo, ou pelo menos penso eu que estão, não é? Porque também nunca sei bem até que ponto é que isso acontece. Ninguém sabe. E isso é interessante. É curioso que o livro, o artigo, desculpem, chamando-se Na Sala de Aula, vai buscar o título de um texto de António Cândido, de 1985, que tinha como subtítulo, exatamente, Caderno de Análise Literária, que é um livro que nasceu exatamente da experiência de um professor que lida com um certo número de textos, que trabalhou em sala de aula. E a partir do trabalho feito na sala de aula, constrói agora essa análise. E é curioso que, a certa altura, no prefácio, António Cândido diz que não quer mais do que sugerir ao professor e ao estudante maneiras possíveis de trabalhar o texto. E eu sublinhava aqui a palavra maneiras, porque o ensaio do professor Paulo Franchetti sublinha muito a questão da forma, do método, entre aspas, mas da forma. Ele põe muito de parte o conteúdo, como se o conteúdo fosse secundário. O que interessa é a forma de levar os alunos a refletir com o professor sobre os textos que são trabalhados. E depois, já no final desse mesmo ensaio, do livro que me estou aqui a referir, o facto de ele depois conceber o trabalho do professor de literatura como artesanato ou como arte. E aí vai residir uma certa dimensão quase virtuosística e necessariamente artística que anda de mão dada com aquilo que o professor tenta fazer na sala de aula. Queria agora aqui destacar duas curiosidades deste texto. O professor Alcide também falou disto, mas eu vou também referi-lo à minha maneira, que é o facto de uma forma muito curiosa, o artigo ter a generosidade de nos dar, sempre no estilo de fuga, quer dizer que não quer fazer teoria, não é? Que não quer postular uma maneira certa de fazer, não se coíbe, e bem, de nos dar duas definições diferentes do que é uma aula. E eu passo a citá-las porque elas são muito curtas. Portanto, o texto é pequenino, portanto, na página 49 da edição, diz que a aula é uma situação destinada a expor a um conjunto de pessoas interessadas um momento de construção do pensamento sobre uma questão relevante. E aqui a palavra momento é fundamental. A ideia da monografia oralizada vem daqui, não é? A ideia de que uma aula é uma construção. Não é um produto, como se o produto não interessasse, mas é a construção desse produto em si que é conseguida ali naquele momento. Eu só gostaria aqui de introduzir, até pela experiência que tenho, e que certamente muitos aqui têm, seja no superior, seja no básico, seja no secundário, a ideia da dimensão, que me parece um bocadinho arredada da discussão e do argumentário que é feito no artigo, que é a dimensão coletiva que isto tem, não é? Nós trabalhamos sempre com turmas grandes, não é, de alunos, e seja qual for o processo que escolhamos para trabalhar, se queremos de facto que a aula de uma maneira ou de outra consiga tocar, nem que seja em 2 minutos dos 50 ou dos 90 que têm, os alunos estão à nossa frente, a dimensão coletiva tem que existir. E portanto aqui o texto
frisa muito uma construção pessoal e individual do professor, um momento de reflexão do professor que é partilhado com os alunos, e eu vejo isto mais como uma verdade talvez do ensino superior, mas no ensino básico e secundário a dimensão coletiva é muito importante. Eu lembro aqui um texto que para mim sempre me foi muito útil para pensar a minha própria atividade e também para escrever sobre ela quando se dá o caso, que é o texto Literature as Exploration, de Louis Rosenblatt, que é um texto que mostra isso muito bem, não é? Que se temos um conjunto de pessoas reunidas numa sala com um texto literário na frente, a atividade que é feita ali e que é desenvolvida ali não pode nunca perder a dimensão coletiva que lhe é inerente, caso contrário estamos a defraudar o trabalho que é lidar com a literatura. Independentemente agora das questões da manhã e até já da tarde agora, do que é a literatura, do que é o cânon, do que é, enfim, a especificidade do texto literário. Estamos confrontados com uma realidade, o professor que lida com os níveis de ensino com que eu lido, e a Rosário, que está aqui, que é a minha colega também, nós não temos tempo talvez a perder, embora não seja tempo perdido, mas tempo a gastar com essas questões. Temos um problema entre mãos, que é ter um conjunto de adolescentes à nossa frente, que têm que ler connosco, por exemplo, o sermão do Padre António Vieira ou o sermão de Santo António, não é? Temos que resolver esse problema. É um problema que eles têm e que nós queremos ajudá-los a ultrapassar. E porquê é que o texto se torna um problema? Porque a leitura deste tipo de textos, como eu ainda de manhã disse na pequena intervenção que fiz, deixou de ser, ou já há muito tempo talvez tenha deixado de ser, uma coisa natural, não é? Ler literatura, para os alunos que temos hoje, é uma coisa que fora da aula, ou a literatura de que estamos aqui a falar, talvez seja mais fácil ou mais correto dizer assim, a literatura que pertence ao cânon, ou que está mais institucionalizada, é uma literatura que já não é naturalmente recebida fora do contexto escolar. E, portanto, o nosso desafio é o quê? Pegar num produto que está amplamente e quase exclusivamente escolarizado e fazer com que, na melhor das nossas expectativas, ele possa vir, ultrapassada a fase da escolarização, ficar como experiência na cabeça dos alunos e, quem sabe, nos hábitos de alguns deles, não é? Fazer deles leitores da literatura que estamos aqui a valorizar de alguma maneira, porque ela ainda está na escola. É por alguma razão que ela está, não é? Foi selecionada para isso, bem ou mal, não interessa. Quando estamos aqui já no lado da técnica, que é o lado que o professor tem que resolver, essa questão é necessariamente, como eu dizia há pouco, um bocadinho já secundária. E a outra definição que aparece logo na página a seguir, que é a página 50, define a aula como, e cito, uma sessão em que o pensamento pode fluir, portanto o verbo aparece no passado, mas eu estou aqui no pretérito, eu ponho aqui no presente, que acho que faz mais sentido para nós, pode fluir, em que um conhecimento pode ser construído, exposto e testado. Eu aqui sublinharia nesta segunda definição a palavra conhecimento, ou seja, apesar de todo o ensaio estar feito na perspectiva de sublinhar a dimensão experiencial e testemunhal do que foi ensinar durante uma quantidade de anos, há um conhecimento que se reconhece associado ao saber literário, não é? E isso também é muito, muito importante. Depois disto, e também para não me alongar muito mais, porque sei que o tempo urge, gostaria agora, num campo mais prático, ou numa parte mais prática desta minha breve para mim, talvez longa para vocês, exposição, aflorar aqui 3 questões de uma maneira mais ou menos evidente, são afloradas no texto do professor Paulo Franchetti e que me dizem muito a mim, enquanto professor do ensino básico e secundário, que enfim é a minha experiência maior. O primeiro tem a ver com algo que já o professor Alcir Pécora falou e que eu também já aqui referi, que é o facto de, no contexto das humanidades, e vamos entender a literatura, ou a literatura enquanto domínio da língua portuguesa ou do ensino do português, vamos entendê-la como uma disciplina das humanidades, ser uma versão oralizada de uma monografia ou ensaio. Para mim isto tem uma importância crucial, porque de facto penso que assim é. A partir do momento em que assumimos e tomamos como fundamental para nós que a dimensão coletiva da aula não pode ser descurada, porque se a descurarmos estamos a trair a ideia da aula, então esta ideia do virtuosístico e do experiencial e do momentâneo tem que estar sempre entre mãos connosco, não é? Portanto, nós podemos levar muita coisa preparada de casa, eu posso levar para a aula a mais bem preparada das estruturas pedagógicas e didáticas que se pode imaginar, ou que se consiga conceber, e, no entanto, a aula pode correr de uma forma completamente imprevista.
E pode correr de uma forma imprevista bem, ou pode correr de uma forma imprevista mal, não é? Às vezes até o programa ou o plano é ultrapassado e saímos lá satisfeitos porque conseguimos esquecer aquele plano, ou os alunos levaram-nos a isso e o resultado foi tão bom ou ainda melhor do que o esperado, ou foi o desastre total, mas também ninguém morre por isso, não é? Porque as más experiências também fazem de nós pessoas mais crescidas e, portanto, não vem mal ao mundo disso acontecer. E, portanto, este lado da aula como monografia, que é construída no momento, para mim é muito importante. Eu posso falar de, enfim, neste momento eu estou a começar o meu 29º ano de carreira como professor do ensino básico e secundário, já é alguma coisa, não é? E eu ainda consigo ir sempre, e eu até digo isto quase como um triunfo, ainda consigo ir nervoso para cada aula que dou, porque ainda está viva em mim esta noção da construção de um momento no coletivo, porque eu posso controlar as minhas variáveis, mas não posso controlar as variáveis dos outros, que ali estão também, e que também vão para a sala ao toque da campainha como eu vou. Eles estão ali. E, portanto, compete-me a mim gerir o processo da maneira mais, enfim, produtiva possível. E, às vezes, os produtos com que temos que fazer isso não são os mais fáceis. Para nós são. Nós gostamos de literatura, quer pelo amor a ela, como falava o professor Alcir, quer pelo amor à arte de a ensinar. Mas quem ali está à nossa frente nem sempre se compadece desse nosso amor e dessa nossa eterna paixão, não é? E, portanto, estará às vezes de uma forma muito ostensiva, borrifando, se passo a expressão, para essa nossa dedicação. E isso é sempre um problema com que lidamos todos os dias. E outro problema que se nos coloca perante esta ideia da construção coletiva são os instrumentos com que nos é dado de trabalhar. Eu trabalho como professor, portanto, aos anos que já vos disse, e tenho sempre na aula, porque assim o sistema o indica, se não tenho que gerir eu próprio essa ausência, ainda há pouco falava disso com a Rosário também, a presença do manual escolar, que é um objeto que se tem transformado velozmente e selvaticamente ao longo dos últimos anos, tornando-se hoje quase num substituto robótico do professor, não é? O professor que quiser não precisa quase fazer nada, abre o manual e tem lá, inclusive, as respostas às perguntas que já vêm pré-feitas para dar aos seus alunos, esteja ele no Algarve, ou esteja no Minho, esteja na época de Natal, ou esteja em pleno verão. É igual, porque os textos são os mesmos e as perguntas também podem ser as mesmas ao longo dos 6 anos da vigência do manual. Isto é um problema terrível para quem ensina, não é? Porque, para além de poder ser uma tentação de facilitismo que às vezes dá jeito para quem tem vidas sobrecarregadas, não é? Tem sempre um efeito pernicioso, mas mesmo muito pernicioso no trabalho de ensinar, não é? Porque hoje os alunos estudam literatura sem às vezes conhecer o que é um livro, o que é a obra na sua dimensão material. E isto é terrível, não é? Porque como é que podemos querer que haja pessoas a sair da escola ao fim de 12 anos que leiam livros quando nunca contactaram com eles na aula? Contactaram com um manual ou com uma projeção feita num quadro eletrónico, não é? Portanto, é complicado preservar, até patrimonialmente, um objeto que todos valorizamos, não interessa agora se bem se mal. No fundo, esse livro, essa obra, é responsável pela transmissão de uma parte da nossa identidade e da nossa tradição e do nosso próprio ser enquanto pessoas e pensantes. E, portanto, se temos gosto por ele, a escola não está a fazer bem o seu trabalho nisso, não é? E nem falo só dos livros de literatura, ou seja, das obras literárias. Falo do dicionário, falo da gramática. Quando há um tópico de gramática para dar, o manual atira para cima do professor todos os exercícios, todas as páginas da gramática, sem ser necessário levar a gramática para a aula, sem o dicionário ter de ir. O aluno perde a capacidade de saber procurar as letras na ordem correta do dicionário, porque o manual supre tudo isso e só falta, de facto, quase suprir o próprio professor. De facto, o manual deixou de ser uma antologia, como até era no tempo do Estado Novo. Imagine-se, o manual no tempo do Estado Novo era uma antologia, aparentemente é um objeto de grande liberdade. E hoje o manual é um manual compêndio, não é? Que traz tudo o que é suposto ser dado, e ai do professor que tente fugir muito a isso, porque depois há sempre forças que acabam por atentar contra essa sua suposta liberdade. Depois, um segundo aspecto, e vão ser só 3, garanto, prometo, tem a ver com o facto de
nesta sua análise, o professor Paulo Franchetti assumir que a diferença de cada professor acontece, ou seja, a presença do professor é imprescindível e, portanto, a forma como ele está presente na aula faz toda a diferença. E por isso, eu também não vou alongar nisto, porque o professor Alcir já desenvolveu isto grandemente, a ideia da imitação produtiva ou criativa do professor pode ser aqui encarada também como algo positivo. Todos nós, de uma forma ou de outra, como também já foi dito, acabamos por ter essa filiação construída assim, não é? A ideia do mestre é uma coisa que vem de há muito tempo, não é? Basta pensar num livro como As Lições dos Mestres, por exemplo, até pessoas que escrevem até com uma idade ainda bastante jovem. Estou a pensar no livro do Daniel Joana, Desassossego de Ensinar, que tem vários textos dedicados a essa função das pessoas que o ajudaram a ele próprio assumir-se como professor. E, portanto, isso é muito útil, de facto, apesar de ter os seus perigos, como o professor Alcir acabou de dizer, e isso não estar aqui em causa. O problema nessa autonomia do professor não se coloca tanto no ensino superior, mas sobretudo, de facto, ao nível do ensino básico e secundário. Mas é de facto um constrangimento que temos. Nós temos uma reading list muito fechada e a que não podemos, eventualmente, fugir muito, não é? Há depois uma margem para gerir fora disso, mas eu acho que torna-se libertador nós, no nosso dia-a-dia, pensarmos que é possível exercer essa liberdade dentro desse constrangimento. Porquê? Porque as obras literárias com que eu tenho que lidar e que me impõem para eu lidar com os alunos são tão ricas e vastas e profundas e inesgotáveis que, afinal, a minha suposta falta de liberdade é uma liberdade incomensurável. E, portanto, os textos são tão ricos em si que, apesar de estarem ali fechados dentro daquela tabela restrita, isso acaba por ser, curiosamente, até, de certa forma, libertador, o que não deixa de ser curioso no exercício desta profissão também. Depois queria terminar com um terceiro ponto, que tem a ver com a questão que é colocada no texto, na parte final, com a questão da perda de entusiasmo e de interesse dos alunos, e isto também acontece ao nível do ensino básico e secundário. Aliás, é curioso pensar que os alunos possam chegar ao ensino superior interessantes e depois deixarem de ser, quando eu pensava que eles já tinham deixado de ser interessantes há muito tempo atrás. Mas, afinal, alguma coisa acontece na passagem do 12º para o início da faculdade e eles voltam a ser interessantes por momentos. Mas eu aqui não iria falar do interessantes neles, mas mais do interessados que eles podem ou não podem ser. Porque, de facto, nota-se que qualquer coisa errada acontece porque eu já, noutras funções que tive na escola como professor bibliotecário, andei de escola em escola, lá no meu agrupamento de escolas, fica no interior do país, e andei com um baúzinho de livros e tudo isso, a caminho das escolas primárias, a contar histórias, e de facto, a minha chegada, que nunca é celebrada quando eu chego a lugar nenhum, era celebrada, de facto, quando eu chegava àquelas bibliotecas, e de facto os alunos reagem muito bem à ideia da narrativa. E eu ainda hoje tento aplicar isso nas aulas. Eu já de manhã citei um texto da professora, saudosa professora Margarida Vieira Mendes, um texto que para mim é seminal no pensamento sobre a literatura e o ensino dela, que é o texto Pedagogia da Literatura. E ela fala nesse texto sobre a dimensão artística e sobre a dimensão narrativa de ensinar. Como o ato de ensinar, quando se corre da história e quando se corre da imagem, daquilo que ela chamou os fantasmata, que podemos trazer para a aula, ganha muito em densidade e em motivação. E eu, de facto, via isso. Sem eu ter que investir muito, porque o livro fazia-se protagonista por si através da minha presença e da minha voz. E depois isso vai-se perdendo, de facto, a partir ali do 6º, 7º ano. Os alunos começam a olhar para a nossa chegada à sala de aula com um ar que mostra a menor das boas disposições. E, portanto, isso é, ao mesmo tempo, triste, mas também, ao mesmo tempo, desafiante, não é? Porque, quando, eventualmente, temos alunos de 10º e 11º que conseguem aderir connosco a uma cantiga de amigo, ou aderir connosco a uma estância dos Lusíadas, a um certo soneto de Camões, assim, podemos discutir agora se vale a pena ler esses textos. Pronto, eu, na minha fé, falou-se de manhã de fé e de crença e de querença também, acho que sim, que continua a valer muito a pena falar desses textos, porque se estes textos ainda aqui estão agora, é porque alguma coisa têm em si
Ou melhor, eles não têm nada em si, porque eles têm em si o que todos os outros textos têm. Mas nós colocamos neles qualquer coisa que não nos permite fazê-los esquecer. E, portanto, se nós não os quisermos esquecer, por que condenar os que estão agora à nossa frente a esquecê-los? Portanto, temos que os ajudar, talvez, a mostrar que esse esquecimento é irresponsável e não faz sentido. E às vezes acontece que numa aula há alunos que, não digo todos, porque temos turmas muito grandes e a exigência é demasiada, não é? Quando temos 30, é difícil seduzi-los a todos. Se tivéssemos 10, talvez fosse mais fácil. Mas pronto, com 30 torna-se complicado. E, portanto, quando acontece isso, não é? E quando acontece, nós depois, no dia a seguir à aula, vir um aluno ter connosco e dizer assim: ó professor, eu tentei escrever um soneto em casa, quero ler a ver se isto dá, se isto podia ser, se Camões achava que isto era um soneto. Então, nesse momento, a gente acha que, afinal, até ainda é possível fazer qualquer coisa com a literatura, porque a literatura não é só uma arte em si, como deve ser ensinada enquanto tal, ou pelo menos ganha muito quando é trabalhada, quando é explorada, e volto com isto à Louise Rosenblatt, enquanto arte, não é? Porque nós na escola temos muito as artes plásticas, temos muita educação física, a educação visual, etc. E nós agora temos a oportunidade de ter dentro do português. Eu continuo a achar que, apesar de tudo, é o melhor sítio para ter a literatura, ainda é o português. Quando temos a oportunidade de ter dentro do português uma dimensão ou um domínio que se chama educação literária, então talvez valha, ainda por cima é mais valorizada na parte da avaliação dos alunos, então temos talvez aqui a grande oportunidade de fazer perceber, não só aos alunos, mas até a nós próprios, que a literatura ainda é, apesar de tudo, a melhor maneira de formar falantes da língua, cidadãos e pessoas, não é? Porque a literatura, enquanto uso da palavra, ainda é, e eu penso que acabará por ser sempre, uma forma inexcedível de criar pessoas. Usou o verbo acabar, não foi? Diga? Usou o verbo acabar. E acabo já. Muito bem. Bom, isto está a ser uma sessão bastante estimulante. Eu já me tinha esquecido que o Rui Mateus é uma pessoa muito envolvida e com as intervenções muito instigantes. Queria só pedir um esclarecimento ao Alcir a respeito do texto do Paulo e enfim, mais um comentário suplementar. A referência ao Fédro, eu fiquei com a ideia, aqui, na altura que li, lembrei-me daquela parte do Fédro em que o Sócrates tapa a cara e faz um discurso e depois faz a seguir o discurso verdadeiro, e pareceu-me, gostava de ouvir a sua opinião, que o texto do Paulo é um testemunho que reproduz, no fundo, como se ele estivesse a dar uma aula, de resto bem na sequência da sua análise, estivesse a dar uma aula sobre as aulas que ele dá e fosse pondo e tirando a máscara à medida que vai falando, não é? Mas a pergunta que eu lhe queria fazer é se não é, no fundo, o problema não é uma ideia que está subjacente, que não sei sequer se é explícita no Paulo, de que a figura do professor é uma personalidade que em si mesma nunca se desprende total, isto é, expõe-se à imitação, mas nunca é inteiramente imitável. E daí a repugnância pelos imitadores e pelos alunos chatos e por aquilo tudo. Portanto, no fundo, o problema resolver-se-ia sempre numa perspectiva que tem de ser, de certa maneira, socrática, que é o mestre está presente, o mestre dá-se, expõe-se, mas o mestre sabe que ele continua a ser único. E isto não tem nada nem de vaidade, nem de arrogância, nem nada. É o próprio processo que gera esse paradoxo da imitação. Eu creio que a referência ao Fédro esclarece isso. E a questão da escrita, como aliás o Rui agora sublinhou também, é obviamente talvez o problema mais complicado do texto, não é? A associação com a escrita, mas enfim, é só gostava de saber se... Porque essa parte dele, eu fiquei surpreendido quando ele diz os alunos tornaram-se chatos e estão iguais a nós e tudo, é inesperável, é talvez a peripécia do texto. Dá as aulas assim, não é? Dou as aulas assim, faço lá, tem princípio, meio e fim, mas depois o fim é os alunos terem ficado iguais a ele. E esse reconhecimento ser uma espécie de anticlímax da história, não é? Não sei se fui claro. Alcir. Uhum.
Pois é, esse texto ele tem vários elementos surpreendentes, né? A começar dessa definição da aula pela escrita, né? E depois da escrita pela aula, né? Quer dizer, elas duas mutuamente se esclarecem, né? Também essa questão platônica que subjaz aqui, né? Não talvez como uma referência explícita, mas ela está o tempo presente, né? Em que as dificuldades, aquilo que no Platão aparece, quer dizer, no Platão aqui eu falo no Fedro, né? Usando Sócrates, justamente ele fala o tempo todo, né, de que dessa escrita que não é capaz de responder às questões, né? O Paulo justamente ele faz o contrário, né? Ele transforma, digamos assim, uma espécie da dificuldade de dar aula, de estar ao vivo, né? Como se fosse a dificuldade da escrita, confundindo um pouco esses dois ambientes, né? E, finalmente, ele propõe mesmo a imitação, né, como o processo mais criativo da aprendizagem, e finalmente se decepciona, né? Se decepciona com o resultado dela, né? Que é da própria imitação. Talvez porque a imitação tenha se concentrado em um só, né? Ele fala muito isso, que você percebe até os vezos, né? Até os sestos daquele quem é que ele está imitando, né? É um componente assim um pouco deceptivo do final do coisa. Mas eu acho que no caso, vendo o conjunto, né, tem esse elemento mesmo de passo e contrapasso, né, que o Paulo faz, né, e inversões, contrapassos, que tem mais a ver com o interesse desse raciocínio que se constrói a cada passo e tudo mais, né, e que um pouco acaba sempre num movimento de contrário a si próprio, né? Ele se desenvolve amorosamente, né? Num movimento camoniano contra si mesmo, né? E eu acho que ele, justamente, a questão é surpreender esses momentos de paradoxais, né? O que acabam por se resolver em momentos mais numa temporalidade precária, né? Temporária, e não de uma forma teórica, porque ele não se estabelece como sistema, né? Embora ele fale inicialmente assim desse sistema que basicamente de base dispositiva, né? Na verdade, você percebe que não é mais processual e, e de duração propriamente, como uma espécie de experiência comum que se tem, né, cheia de pequenas emoções, né, diversificadas, que terminam sempre mais ou menos mal, né? Tem esse lado, acho que nostálgico, deceptivo, e um pouco assim, em que a experiência acaba por resultar mal, né? Eu acho que isso tem um pouco a conversa e o jeito do Paulo, né? É Mas muito. também, pronto, só para dar aqui o mais chega a esta questão, reparem que esse momento deceptivo do final acontece porque ele coloca o problema dessa imitação agora a acontecer num certo contexto, não é? Em que as faculdades, em que os alunos das faculdades estão preocupados com a pressão que é exercida pelo sistema sobre o que vai acontecer a seguir. E então, como eles se focam num modelo único, pensando que esse modelo único lhes pode dar uma receita sobre como triunfar a seguir, esse contexto está a minar a ideia da imitação criativa que ele propunha inicialmente. Ou seja, aquilo que o decepciona no final, para mim, não é talvez a ideia da imitação criativa em si que ele tinha proposto antes, mas é a maneira como ela está a ser exercida pelos alunos, motivados por uma pressão externa que o sistema lhes impõe, não é? Como eles são já muito preocupados com o resultado que vem a seguir, isso acontece. E eu vejo isso no secundário também com os meus alunos, ou seja, como eles estão muito preocupados não com a aprendizagem em si, nem com a experiência de leitura que eu quero que eles tenham, mas com o resultado que essa experiência que eu lhes estou a proporcionar, bem ou mal, vai ter na nota que eles vão ter no exame que lhes vai poder dar acesso a uma carreira posterior, isso mina logo à partida a experiência do literário na aula, não é? Porque estamos a fazer entrar aqui em jogo um elemento que é exterior à dinâmica coletiva que interessa ao professor. Não é? E, portanto, a partir do momento em que há fatores extrínsecos como estes a entrar na equação, o resultado acaba por ser necessariamente refratado, ou pelo menos não tão direcionado pela intenção inicial que havia à partida. Sim, isso está bem observado. Né? Deixa eu só me observar. Eu acho que essa resolução, só para uma coisa rápida, é verdade que essa ideia de uma pressão externa aparece, e é verdade que isso, de alguma maneira, ajuda a resolver esse paradoxo. Mas eu acho que a forma sistemática como o paradoxo e os contrapassos aparecem, eu acho que vai numa direção contrária. Eu tendo a achar que não, que no pensamento do Paulo, essa questão
digamos assim, da decepção com aquilo que ele próprio propõe é central, entendeu, Rui? Acho que o que eu quero dizer. Eu acho que Sim, claro que sim. é verdade que isso seria uma boa explicação e eu acho que isso acontece. Mas no caso dele, eu acho que isso é uma questão sistêmica. É, digamos, a decepção com a própria proposta. De alguma maneira, isso constitutiva. é constitutiva, É exato. como uma musa que sistematicamente desagrada a poesia que lhe inspira. Mais ou menos. É verdade, há aqui um lado de inspiração. Mal comparado. Não é nada mal comparado, porque no texto a ideia da inspiração é uma ideia central, está implícita, não é? O inspirador nunca é responsável pela inspiração que tem, é qualquer coisa que lhe vem da musa. E depois vê nos outros a quem transmite e nem sempre consegue. Isto, de certa maneira, é como a ideia da literatura. Mas eu queria perguntar-lhe uma coisa, se o Alcir não se importa. Eu não percebi essa ideia de quanto mais grelhas, mais liberdade. Eu gostava de saber isso. Grelhas? Grelhas e tabelas e tal. Não. Ok, eu passo a explicar o que quis dizer, então. É assim, o professor o professor Abel falou, e bem, há pouco, da questão no ensino superior, apesar de dizer que agora já há menos, há a liberdade do docente, do professor, para estabelecer o seu programa de leitura. Portanto, cria o seu curso, os alunos aderem ou não e as aulas acontecem. No ensino secundário eu não me posso dar ao exercício dessa liberdade, certo? Mas, ao mesmo tempo, não vale a pena eu estar-me a mortificar com isso, porque o sistema é muito mais forte e impositivo do que eu e, apesar de haver uma margem de liberdade para eu operar além desses textos, eu sei que esses textos têm que ser trabalhados por mim para eu cumprir a parte institucional que me cabe enquanto professor do sistema, certo? Agora, o que é para mim um pouco libertador, ou pelo menos eu arranjei que funcionasse como libertador para mim, é eu saber que esses textos que me são impostos são textos de uma riqueza artística, literária, enfim, estética, tal, que me permitem sentir-me livre dentro da imposição que me fazem de os ensinar. Porque são... Sim, isso nota-se mesmo na maneira como fala, que se sente livre, não é? Sim, mas o que eu não percebo é como porque a escolha dos textos e os tópicos implicam uma ideia de preparação do aluno, isto é, o aluno tem que saber aquilo. Portanto, pode sentir-se livre e é desafiante, como agora se diz, etc. Tem um lado de imaginação que é requerido, mas aquilo, em princípio, os alunos esperam que se faça, os pais dos alunos esperam que seja feito, o Ministério também, e há esse lado da preparação do aluno para obter esses resultados, que apesar de tudo o professor tem que fazer. Ou na sua experiência, como é que faz isso? Os textos já se sabe que são empolgantes, ninguém tem o culpado com o sermão Santo Antônio aos Peixes, pode-se fazer muita coisa interessante, sem dúvida. Sim. Mas para preparar o aluno, como é que faz? Pois, eu não tenho, obviamente, uma receita para... E serei a última pessoa que tem mas não deixa de fazer isso, não é? Toda a gente tenta, não é? Claro. Andamos aqui todos a tentar fazer qualquer coisa com isso. Mas, pronto, o que eu acho é que a riqueza dos textos facilita o caminho. Isso é um ponto inicial, um ponto de partida. Agora, como fazer? Não é fácil. Há uma coisa que nos libertou em julho de 2021, que foi o facto daquilo que de facto era o programa da disciplina de português ter sido erradicado. Ou seja, aquilo que ficou são as aprendizagens essenciais. Isso toda a gente fala, não é? E as aprendizagens essenciais são um texto finalista, ou seja, no sentido de dizer aquilo que se espera que o aluno faça e tendo retirado portanto, das regras do jogo, quer os conteúdos a ensinar com as obras... A competência já à saída, o perfil à saída. Pronto, portanto, como temos um perfil à saída e esse perfil à saída é conquistável de muitas formas, também isso ganhou alguma liberdade. Sim, então isso já percebo, mas já há pouco pareceu-me... Sim, compreendo. No fundo é chegar a um caminho de diferentes maneiras. De diferentes maneiras. E os textos que temos para trabalhar permitem isso. Mas não é muito escrever, para não. Aulas não é escrita, para não. Sim. Há uma componente. Não, as pessoas que escrevem sim, mas não, dar aulas, falar, explicar, não é igual a escrever, para não. Não é igual a escrever. Tá bem. Bom, eu não sei. É mais difícil. Não há nada mais difícil do que escrever, desculpa. Mas escrever permite-lhe ter o tempo de parar e não tem ninguém a ver o que está a fazer.
na aula tem sempre alguém que está a contar consigo. Há sempre alguém a ver o que eu estou a fazer. Eu, quando estou a escrever, tenho sempre uma multidão de gente a ver o que está a dizer. Essa frase aí não está bem. Eu nunca sei quem é a voz, mas sim, e consigo acontece também. Mas está dentro de si, não é? É mais fácil de tomar do que a que está fora. Enfim. O que está dentro de mim é a indicação de que temos 7 minutos, mas... João, sim, eu aliás já ia sugerir que tivesse qualquer coisa. Vou tentar ser breve. A questão que foi levantada tanto pelo professor Alcir Pécora como pelo Rui a respeito da analogia no livro do Paulo entre aula e monografia é uma das razões porque a aula é central no perfil do professor e uma das razões porque o professor é o perfil central na visão académica do Paulo. E é também, parece, uma razão porque, apesar de defender uma liberdade de circulação de formatos académicos, o formato por excelência para ele é o da monografia. Passando para o núcleo destas duas intervenções, há evidentemente uma certa diferença entre a percepção de alguma nostalgia da parte do Paulo Franchetti na leitura do professor Alcir Pécora e o discurso de sedução, que é um discurso fundamentalmente otimista, do Rui, com uma escala que põe em concorrência duas visões que são ótimas, e eu diria que são extraordinariamente generosas, daquilo que nós, enquanto docentes, conseguimos fazer, seja com o público for, que é, hipótese melhor de todas, eu conquisto-os a todos, se forem 10, talvez tenha mais possibilidade de os conquistar. A minha visão é um bocadinho mais pessimista, se calhar já estou mais toldado pela nostalgia franquetiana, e eu voto em conquistar seja de 10, seja de 30. E o interessante, e é interessante também para a avaliação, porque a avaliação não apanha estes momentos, porque nós próprios não apanhamos estes momentos, é quando é que esse ou uma é conquistado. Porque, como se dizia de manhã, nós, em momentos extraordinários, podemos talvez ter a impressão de que isso aconteceu na aula, mas o mais vulgar é que aconteça depois da aula e, se calhar, depois de todas as aulas terem terminado 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois. E, para mim, the humbling proof disto é um conto, crónica mínima da Luísa Costa Gomes, com uma narradora, acho que é uma narradora, eu vou contar mal uns pormenores, mas bem no sentido geral, acho. Uma narradora que é uma professora que está a dar uma aula e tem a certeza de que há uma aluna que ela conquista naquele momento, porque pelo tipo de olhar e pelo comportamento corporal, ela sabe que é um momento-chave e, portanto, na turma de 30 só faltam 29, porque aquela está definitivamente conquistada. E esta impressão vai crescendo até ao ponto em que a aluna vai ter com ela no fim, como a própria narradora professora esperava, e esperava isso e esperava que ela lhe perguntasse alguma coisa sobre a receita, que obviamente não tem, e outras coisas mais, e a pergunta da aluna é: onde é que comprou os seus ténis? E pronto, se calhar parte da imitação deplorada pelo Paulo é a reprodução de indumentária e outros apetrechos, mas é isso. Eu acho que basta uma pessoa. Mas não é forçoso que essa pergunta revele desinteresse da aluna? Essa pergunta pode ser precisamente a pergunta no género: eu não sei aproximar-me de si porque sei menos. Gostei imenso da aula, mas não tenho lata para dizer isso. Mas uma coisa que eu gostava de saber, ou que é plausível que eu gostava de saber, é onde é que comprou esses ténis. Não, mas há uma versão ainda melhor do que essa, que é: a senhora é brilhante. Eu não consigo. Mas deve haver uma relação causa e efeito entre os seus ténis e o seu brilhantismo. Melhor ainda. Para os ténis têm capacidade de aquisição. Isso, sim, é possível. Claro. Ouvindo o João, ouvindo a ti, ouvindo o Alcir, a quem aproveito para enviar um abraço, é preciso lembrar uma evidência, é que cada um fala a partir da sua própria experiência. São experiências muito diferentes e dificilmente transferíveis. Quer dizer,
o Rui ainda só tem 29 anos. É verdade, ainda só tem 29 anos de experiência. É um jovem. É verdade. Portanto, ainda não teve tempo. E todos sabemos que os estados deceptivos se acentuam de uma certa idade para a frente. Vamos convidar, o Osvaldo vai convidar o Rui daqui a 29 anos para ver se ele fala como está a falar. E eu tenho a certeza, porque também li o livro do Paulo, que ele não teria escrito aquele texto há 10 anos atrás, quer dizer, ou há 15, ou há 20, quer dizer, a experiência vai acentuando as sombras, vai esfriando o entusiasmo e, felizmente, que as pessoas não perdem todos ao mesmo tempo. Quer dizer, isso é um ingrediente, o Rui dizia, um combustível, eu gostei, um combustível fortíssimo. E quem enfrenta adolescentes de 14 e 15 anos não se pode dar ao luxo de se decepcionar à primeira. Não pode. Quer dizer, quem ensina aqui, quem tem alunos à frente em anfiteatros ou à volta desta mesa, pode entrar em estados de melancolia irreversíveis. Quem tem gente de 13 ou 14 anos à frente, pura e simplesmente não pode. E também não tem tempo para pensar ou para intervir em discussões sobre saber se os Lusíadas devem estar, se o sermão da 60ª ou de Santo António deve estar ou não. Não tem tempo. Não tem tempo. Tem possibilidade de o fazer. E eu lembro que quando os programas são colocados à discussão pública, porque são, quer dizer, quem colabora, quem faz os programas, submete-os à discussão pública. E os contributos são escassíssimos. Escassíssimos. Recordo-me que da última vez, só para dar um exemplo, a proposta inicial tinha previsto 2 capítulos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto e houve, estranhamente, uma mobilização geral de professores para fazer esse livro? Não. E ficaram 2 capítulos da História Trágica ao Marítima. Expliquem porque é que a História Trágica ao Marítima é melhor do que o mistérios insondáveis. E ninguém entende porque é que a peregrinação passa completamente em branco. Ninguém entende. Os estrangeiros entendem, vocês têm um texto desses e não falam sequer nele. Mas foi só para sim, mas dizer que cada um fala a partir de si. Pois. Sim, não vamos aprofundar isso porque o si de cada um é tão profundo às vezes que quantas pessoas falam aqui. Eu tenho uma mulher em mim que se chama Ana Maria, dentro de mim. Quando a Ana Maria fala, eu não sei nunca o que ela diz. Bom, mas, Alcir, vamos terminar. Acho que podemos pedir ao professor Alcir um último comentário porque temos que terminar. Não, eu acho que você, com essa tua observação, resolveu a questão do Paulo. Ele tem uma Ana Maria que fala sempre contra si mesmo. Mas é assim. Mas não era isso que eu estava a pedir. Assim, não, geralmente fala-se da criança que há em nós. Para encerrar o nosso papo, eu posso dizer que eu assisti muitas aulas do Paulo ao lado dele, né? Porque além de a gente ter estudado juntos, depois nós demos muitos cursos juntos, né? Então eu vejo o Paulo dando as aulas e por algum motivo, foi talvez o que tenha me levado a fazer essa descrição, é que tem alguma coisa nessa escrita dele que é muito parecido com a forma como ele vai dando a própria aula, que é uma coisa que vai sendo, de alguma maneira, construída assim, em presença, mas sempre justamente como todo pensamento que, digamos, não segue uma linha, digamos, reta, porque é também muito curta, né? A dele consegue ver as suas próprias questões e vai se desmanchando a si mesmo, né? E aí eu acho que sempre foi muito legal e eu dei cursos com ele que foram para mim mesmo muito interessantes. Eu posso te dizer só de um para encerrar, por exemplo, nós demos um curso completamente louco assim que começava
em Homero, começava em Homero e ia avançando até chegar em Eliot, né? E as aulas do Paulo de Eliot, eu me lembro muito bem, foram extraordinárias sempre, né? Ele mostrava, por exemplo, a variedade dos registros do Eliot em comparação com as traduções que havia no português do Brasil, né? Em que o Eliot parecia um parnasiano, né? Tudo se resolvia em um tom muito alto, muito sublime. E ele conseguia fazer isso de uma maneira muito evidente, muito clara, né? Mas passando por todos esses pesares, esses lugares que se contradiziam a si mesmo, né? E que finalmente chegavam a lugares um pouco deceptivos, né? Como se o Eliot escapasse para sempre de alguma maneira de nós mesmos, né? Então acho que foi muito legal fazer isso. Agradeço ao Oswaldo a chance, né? E também de te ver, de ouvir e estar com vocês. E é só. E é isso então, Alcir, obrigado. Obrigado a todos. O Oswaldo quer dizer uma coisa. Não, é só sobre este texto. É porque. Não é preciso, o Alcir. É só sobre este texto porque quando Paulo pensou em publicar o livro, este livro, que ele resistiu um bocado a publicar, ele mandou-me os textos e eu li e disse: eu acho que isto é ótimo, mas acho que falta aqui uma coisa. Eu acho que na altura eu tinha lido o depoimento do Alcir sobre a sala de aula, naquele livro na sala de aula. E eu disse: acho que falta aqui um texto sobre a experiência da sala de aula. Já explicado. Foi coagido. Não, porque a questão é que este texto é realmente importante neste livro. Não é? Quando a gente lê o livro, este texto provavelmente junta muita coisa, não é? Aliás, logo a abrir ele diz qualquer coisa, um amigo a quem eu costumo passar os textos e tal. E de facto foi verdade. Agora, o que me impressionou e que me impressiona no Paulo, o Alcir conhece isso melhor do que todos nós por essa longa convivência, é que ele disse: tem razão. E passado um dia, 2, já tinha o texto feito. Não é? Porque ele, de facto, é muito impressionante desse ponto de vista. É uma pessoa de muito trabalho, quando decide dar um curso, fazer qualquer coisa, ele põe-se a trabalhar intensivamente, e depois ordena tudo de uma forma extraordinária, ordena as ideias e apresenta, não é? E nós vemos aqui, de facto, a forma dele trabalhar. E eu lembro que, de facto, foi uma coisa rapidíssima. E o texto, eu acho que o livro seria muito diferente sem este texto sobre a sala de aula, não é? Porque une muitas pontas do livro, não é? E há coisas que depois regressam noutros textos, etc. E, de facto, desse ponto de vista, acho que é um texto formidável e por isso suscitou também esta conversa tão interessante agora à tarde. Não é? Sem dúvida. Pronto, era só para terminar, para agradecimentos finais. Acho que foi uma jornada muito estimulante, se calhar também por causa do modelo, não é? Mesas redondas, uma conversa alargada, não propriamente comunicações. Eu reparei que ao longo do dia o modelo foi tendendo para a comunicação, com intervenções cada vez mais longas, não é? Agora no fim, mas de facto acho que terminámos muito bem com esta última sessão. E portanto, queria agradecer em primeiro lugar, naturalmente, aos participantes, às pessoas que aceitaram o desafio, todos eles, vou dizer por ordem das sessões, a professora Rita Patrícia, a professora Ana Maria Machado, o professor João Dionísio e depois o professor Abel Barros Batista, o professor Rui Mateus e no Brasil, devido às maravilhas da técnica, os professores Alcir Pécora e Benedito Antunes, acho que foi de facto uma jornada muito interessante. A isto soma-se o facto de a jornada ter contado com a participação, o apoio de uma série de cursos da faculdade, os mestrados em ensino, a pós-graduação de literatura de língua portuguesa, o Centro de Literatura Portuguesa. E acho que tudo isso resultou numa jornada que terá sido... Acho que as pessoas se vão lembrar da jornada e sobretudo por uma razão, não é? Isto foi também várias vezes referido aqui. Quando se discute o ensino da literatura, muitas vezes tende-se para modelos e receitas pouco estimulantes, não é? Claro que todos procuramos a receita mágica, mas de facto muitas vezes tende-se para formatos e formatações demasiado rígidas. Acho que hoje tivemos a experiência viva de que o ensino da literatura é um tema de uma grande riqueza, de uma grande densidade e que permite inúmeras explorações, não é? E por isso também queria agradecer a todos os estudantes que estiveram presentes, não é? Tudo isso
enriqueceu a jornada. Queria agradecer aos estudantes da comissão organizadora, que trabalharam bastante e bem. E, finalmente, uma palavra final para o Paulo Franchetti, que é, digamos, a origem, a fonte disto tudo, que esteve connosco brevemente no início, através daquele vídeo que enviou. Depois apareceu muito brevemente, mas ele ia sair para o Instituto Lúcio Montoro para fazer tratamentos, portanto ia no carro e não podia estar connosco muito tempo. Só queria dizer, por fim, que como está previsto, desta sessão irá ser produzido um podcast e muito em breve o podcast será difundido e poderão ouvi-lo, não é? Muito obrigado a todas e a todos.